Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para as cidades de Monte Santo de Minas, Santa Rita do Sapucaí e Santa Bárbara. Campeonato Mineiro. Atlético volta a jogar mal e apenas empata com o Uberaba. Time deixa o campo na Arena do Jacaré vaiado. Técnico Dorival Júnior e a sequência para Ricardo Bueno e Renan Oliveira. Salvou a atuação de Bernard, improvisado na lateral. No Cruzeiro, a preocupação de Cuca com a adaptação ao mata-mata, que vem por aí. O Wellington Paulista, nenhuma proposta. E, claro, ele está de olho no clássico contra o América, que é marcar mais gols. Vivo Minas e BMG Montes Claros, quartas de final da Superliga Masculina. Destaque de hoje, vamos receber os nossos comentaristas. Boa tarde, Frederico Jota. Boa tarde. Flávio Boa Carvalho, tarde. Fábio Pinel. Então vamos lá, o Minas Esporte começa com o empate do Atlético com o Uberaba. As modificações que não surtiram efeito. E mais uma partida em que o Galo não mostrou progressos. O Atlético voltou a apresentar limitações e apenas empatou com o Uberaba em 1-1 na Arena do Jacaré, a 8ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo entrou em campo com novidades e improvisações nas laterais. Na direita, o técnico Dorival Júnior escalou o meia Bernard, promovido das categorias de base. Na esquerda, o volante Richarlison foi a nova tentativa. Mais uma vez, um Atlético cheio de alterações. O técnico Dorival Júnior vai tentando achar a melhor formação, mas o time não se encaixa. Gol só na segunda etapa e o Galo já voltou com outra alteração. O meia Mancini na vaga do volante Toró e conseguiu abrir o placar com Ricardo Bueno, completando de cabeça o cruzamento aos 4 minutos. Bobeada atleticana, o Uberaba chegou ao empate. Na troca de passes, Bruno Campos, depois de exigir grande defesa de Renan Ribeiro, pegou o rebote e mandou para as redes, 1-1. E aí Mancini ficou 13 minutos em campo. A esperança atleticana deixou o gramado contundido. O Atlético lutou para alcançar a vitória, mas sem inspiração, insistiu em bolas alçadas na área e não obteve sucesso. O time saiu de campo vaiado. Tranquilo, muito tranquilo, consciente do que está acontecendo com a equipe, sabendo que teríamos problemas, já sentindo isso, por isso que eu estava tentando modificar o padrão da equipe. Infelizmente, alguns jogadores fora de combate, mas entendendo a postura da torcida. A torcida exige e quer o melhor. E a equipe pode jogar muito mais do que vem jogando. Agora é questão de todos nós nos abraçarmos, darmos as mãos e buscarmos aí a nossa melhor condição. E o Atlético ainda pode evoluir muito e vai evoluir, se Deus quiser, no momento certo. Com o resultado, o Atlético foi a 17 pontos, ficando a 2 do líder Cruzeiro, que pega no domingo o América, terceiro colocado, com 16 pontos. Resta saber qual é o tempo que o Atlético vai ter para isso, né? Olha só a oportunidade, TV por assinatura dos melhores canais com parcelas mensais a partir de R$ 39,90 durante 6 meses para todo o Brasil. Assinando o pacote fácil, você ganha por 30 dias 5 canais Telecine, promoção para débito em conta corrente, com adesão e instalação grátis, sem custo do equipamento. Isso mesmo, mensagem de R$ 39,90 com mais de 60 canais e mais 30 dias com 5 canais Telecine. Ligue agora 0800 603 5005, acesse o site www.vendasvimbratel.com.br e veja como é fácil adquirir através do chat online. Oportunidade única, oferta válida até o dia 31 de março. Super oportunidade, então ligue agora, 0800 603 5005. Vimbratel, a TV por assinatura para toda a família. E olha só, a gente recebeu um monte de mensagens falando dessa situação do Atlético, da posição do time, da situação do que o Atlético não tem apresentado em campo. O Marcos Aurélio Costa, por exemplo, está dizendo assim, olha, o time está um lixo, não aguento prudente, adeus primeiro semestre. Será que é a hora mesmo do torcedor já jogar a toalha dessa forma, Fred? Não, de jeito nenhum. O grande problema é que o Atlético não tem um time titular. Então o torcedor fica meio sem saber de que forma cobrar. A questão é que a gente já sabia que o Dorival ia fazer uma série de mudanças, uma série de testes. Só que já foram 11 jogos, contando aquele amistoso com o River Plate até agora. E qual que é o time titular do Atlético, você sabe? Eu não sei. Eu acho que nem o Dorival sabe. Então, ele não sabe. Né, ele até falou, estou tentando mexer, etc. Eu acho que realmente ele teria que mexer. Ele começou o ano com o time na cabeça. O time na cabeça tinha o Diego Souza, tinha o Tardelli e tinha o Obina. Esses não estão mais aí. Agora, a torcida fica com o pé atrás por vários motivos. Alguns jogadores que chegaram com peso e com esperança de ser realmente aqueles jogadores que iam sumir, que iam dar qualidade ao time, não corresponderam. O Richarlison é um deles,
né? Já foi deslocado ontem. No início do ano eu até falei aqui que era perder muito colocar o Richarlison na lateral esquerda. Ele já foi parar na lateral esquerda e foi mal. Muito ontem. mal. O Hever teve uma falha grotesca ontem. Um jogador do tamanho dele, né? Um cruzamento da distância que foi, ele falhou. Deixou Tamanho o jogador, em todos os sentidos. né? Da qualidade dele, ele falhou. Do tamanho também. Exato. Ele falhou também antes, numa matada de bola, né? Jogador da qualidade do Hever. Então, quando começa a funcionar, o Renan começou a falhar. O Hever começou a falhar, o Richarlison começou a falhar, o Mancini não entrou em forma. É a hora do torcedor realmente ficar colocar a barba de molho. Mancini é uma contratura na coxa, tá, galera? E vai fazer um exame hoje à tarde. Flávio Carvalho, o Leonardo Carvalho, pelo Twitter, twitter.com/DimarOliveira, está dizendo para a gente debater mesmo, porque a massa está preocupada e até o Dorival já está sendo questionado. Ele está falando que o time está muito desorganizado. Você acha que o Dorival já está sendo questionado? Olha, Dimar, na entrevista o Dorival disse o seguinte: eu estou tranquilo, né? E agora, só que a torcida do Atlético não está tranquila. Não está tranquilo. Né? O futebol que o Atlético mostrou ontem foi um futebol abaixo daquilo que se esperava, né? Um futebol muito ruim. Agora, falta qualidade ao time do Atlético também, é bom dizer isso. O Atlético, quando tinha o Diego Tardelli, quando tinha o Diego Souza, quando tinha o Obina, jogadores que resolviam a partida de uma hora para outra. Né? Hoje o Atlético não tem esse jogador. O jogador diferenciado é aquele que decide um jogo. E o Atlético não tem esse jogador hoje no seu elenco. Quem que pode ser? Ricardo Bueno? Não vai ser. Neto Berola? Não vai ser. Jobson? Não vai ser. Ricardinho? Não vai ser. Então o Atlético não tem esse jogador hoje. E não acredito, sinceramente, que o Guilherme vai ser o salvador da pátria. Sinceramente, não acredito. Sozinho Sozinho não resolve é o problema. O Atlético precisa de muito mais coisa. Então é preocupante a situação do Atlético. O Atlético ontem foi envolvido pelo Uberaba em determinados momentos. Se você for ver quantas defesas o goleiro do Uberaba fez, ele teve uma bola no chute do Ricardinho que foi no meio do gol. Tá? E no mais, o Atlético estava com aquele padrão de jogo que a gente sabe que, né, todo mundo conhece, bola para a área e o goleiro do Uberaba aparecendo mais do que ninguém. Eu acho que a ausência do padrão, né? O Fábio Pinel narrou o jogo, daqui a pouco você vai ver os melhores momentos. E aí a pergunta para você é do Bruno Nogueira. Será que Liedson, Adriano, Tardelli fariam a diferença ontem com a bola quadrada que recebia o Bueno? As bolas que chegavam para o Ricardo Bueno, geralmente bolas alçadas na área. E ele, no duelo contra os 3 zagueiros do Uberaba, não estava levando muita vantagem. Foi muito feliz no lance do gol, mas, com dificuldade, ganhava uma ou outra bola sobre a defesa adversária. Não sei, viu? Eu acho que Adriano, Tardelli, o Liedson, e qual foi o outro que ele citou, Dimara? Tardelli, Edson, Adriano, são só os 3. Ele só os três, né? mesmo. Eu não sei. Pela qualidade que eles têm, eu acredito até que talvez eles em campo tivessem melhor sorte do que teve o Ricardo Bueno. Mas também não dá para afirmar assim com tanta convicção. Olha, e a questão do Renan Oliveira, daqui a pouco até o técnico Dorival Júnior vai comentar sobre isso, mas o João Baroni Neto, ele coloca aqui, olha, para a gente não esquecer de comentar, porque ele acha que o Renan, desde o jogo contra o Cruzeiro, ele ainda não entrou em campo. Essa questão do meio, a gente até falou ontem da questão do Mancini, né, que era uma expectativa nessa entrada, e ele entrou, ficou 13 minutos e saiu, né, quer dizer, então o Dorival também vai perdendo as suas possibilidades, não é só isso, ele tem o Daniel Carvalho, ele tem os 2 laterais dele que estão contundidos, ele tem uma série de circunstâncias também que envolveram essa equipe e obrigaram com que o Dorival falasse nessa questão que ele disse, olha, eu tentei mudar o padrão de jogo, ou seja, ele tentou encaixar as peças que ele tinha numa situação e não tem conseguido, né? Sabe o que é o problema? O problema é gravíssimo. Ele mudou. Então, de repente, ele está mudando. O Richarlison treinou bem na lateral esquerda. O Richarlison errou todos os cruzamentos. Foi fraco na marcação, na minha opinião. Então, a questão é o seguinte, mudar, óbvio, o time está mal, ele tem que mudar. A questão é que é o seguinte, a expectativa que a torcida tem, que a gente tem, é o seguinte, ele treinou alguma coisa para ter um resultado melhor. E o resultado não aparece. Né? Nós vamos esperar o Daniel Carvalho? Quando que ele vai estar em forma? Né? Será que ele não vai ter mais nenhuma contusão? Né? Aí pode esperar ele colocar um peso nele para, de repente, com um jogo, ele cai em cima da mão, ele machuca. É muito vago isso, esperar o Daniel Carvalho. O Mancini tem 3 meses, não sei quanto tempo vai ficar fora mais. Né? A grande questão é o seguinte, ele muda, mesmo sem as peças, e não consegue, com essas mudanças, ter um resultado imediato. Ele consegue em situações específicas de algum jogo. Em Patinga, por exemplo, o Jobson entrou muito bem, mexeu no jogo. Né? Mas a gente vê isso em
raros momentos, né? E quando mexe demais, a tendência é que demorar mais ainda para conseguir encontrar. E tem uma questão também que é o seguinte, às vezes a gente fala aqui do Renan Ribeiro, né, do goleiro, e essa passagem também para a defesa do Atlético está muito complicada, né? Os próprios volantes não estão se acertando, né? Eu diria, o Piniel até perguntava, a gente conversava antes, quem é o melhor jogador do Atlético hoje? Eu acho o Ricardinho. Acho que é o jogador mais regular que o Atlético tem hoje. Por mais que o time esteja numa situação ruim, ele também caiu de rendimento, como toda a equipe, mas talvez seja o mais regular. É aquele que você vê tentando segurar uma situação do Atlético. Edmar, uma coisa é você jogar ao lado do Tardelli, do Obina e do Diego Souza, e o Ricardinho, sendo mais um. Agora, jogando ao lado do Renan Oliveira, do Jobson e do Ricardo Bueno, é outra história. Então, o Ricardinho, ele sente muito o peso de ter que resolver sozinho uma situação. Agora, quando você fala da defesa do Atlético, são 8 jogos do Campeonato Mineiro, tomou 13 gols. O Atlético tomou gol de todo mundo esse ano. Tomou gol do IAP nos 2 jogos. Exatamente, do IAP, inclusive. Aquele time horrível que o Atlético goleou ele aqui. Agora, o meio de campo do Atlético está completamente desorientado. Ontem a gente viu um meio de campo do Atlético totalmente perdido em campo. Né? A gente não vê a compactação desse meio de campo do Atlético, não vê o ataque funcionando, na verdade. Então, agora, faltam 3 jogos para terminar o campeonato. Nesses 3 jogos, aí depois vamos ter mais 4 aí, provavelmente, porque o Atlético deve chegar aí à fase final do Campeonato Mineiro. Mas será que nesse tempo, para acertar um time, já pensando no Campeonato Brasileiro, ou vai desmanchar tudo de novo, como aconteceu o ano passado com o Luxemburgo, e falar assim, não, esse time não dá certo, então nós temos que arrumar outro. Não dá nem para lembrar esse passado. Não, sabe o que acontece, Dimar? Eu acho que foi-se o tempo em que a conquista do Campeonato Mineiro era algo expressivo para o currículo de um clube. Hoje em dia, de uns anos para cá, a gente pode dizer que a competição tornou-se um laboratório, que é o termo mais utilizado, na preparação das equipes para o principal torneio do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Aí tudo bem, o Dorival está fazendo as suas experiências, está observando certos jogadores, está dando sequência a alguns, só que o nível de exigência, principalmente por parte da torcida, é muito grande, porque, como lembrou o Fred no início do programa, não tem um time titular. O atleticano quer pelo menos ver um time que ele saiba quem joga em qual posição, e isso não está acontecendo. Talvez por isso muitas críticas, muitas cobranças nesse Campeonato Mineiro, até porque merecidas. O Atlético realmente não está jogando bem. Pois é, e o Mancini era, então, a esperança de qualificação, ficou só nos 13 minutos em campo, saiu contundido e se salvou alguma coisa na partida contra o Uberaba, foi a participação do Bernard. O garoto improvisado na lateral superou as expectativas. Olha, foi até acima do que nós esperávamos. É um garoto ainda, mas um garoto que promete muito e que, mesmo fora de função, fora de posição, mostra que quando o atleta esteja determinado, ele pode produzir, pode render, independente do setor de campo que esteja atuando. Ele foi muito bem, até nos surpreendeu positivamente. Tá, então, Dorival falando do Bernard, eu também concordo com ele, acho que dentro da expectativa, um garoto, pela pressão que ele sofreu, ele mostrou muita personalidade, é só o primeiro jogo, é óbvio, a gente não está querendo criar aqui nenhum mito, mas acho que diante de tudo que aconteceu com o Atlético, foi ele que se salvou, né? Ele mostrou tranquilidade, habilidade, ao contrário de jogador que não gosta de jogar na lateral, né? Num dia de crise, jogou na lateral tranquilamente, né? E a questão é o seguinte, o que a gente estava falando antes, de não ter padrão, de quem entra não resolve, etc., eu acredito que o ideal seria colocar o garoto na posição dele. Se o Serginho jogou milhões de vezes na lateral, por que não colocou o Serginho na lateral e não colocou o menino na posição dele no meio? Né? Eu acho que tem hora também que, por mais que tenha, que sejam válidos os testes, tem hora que tem que ter um pouquinho mais de critério. Se eu fosse o Dorival, né, não estou na cabeça dele para poder definir isso, colocaria o Bernard na posição dele e evitaria mais mudanças, deixaria o Serginho na lateral. O Dorival respondeu isso ontem. Daqui a pouquinho a gente vai ter até a oportunidade de ver o que o Dorival falou a respeito dessa sequência do Renan. Eu não concordo com a resposta do Dorival. E depois a gente até comentou. Não deixar, já que vai colocar o menino numa fogueira, era mais fácil deixar o Serginho na lateral e usar o menino na posição dele. Mas eu vou te dizer que o treinador foi muito mais contraditório do que você está imaginando. Isso vai mostrar. Mas o caso do Bernard, por exemplo, foi a estreia dele. Eu me lembro quando ele estreou fora da posição. Quando estreou contra o Flamengo também foi muito bem. Então, a estreia, a gente tem que pensar um pouco mais, até para ver esse menino jogando, né? É claro que uma coisa é jogar contra o Uberaba e outra coisa é jogar um Campeonato Brasileiro. Então, a responsabilidade é muito maior. Tomara que o Atlético encontre nele a solução, mas eu acho muito difícil. Para esse jogo foi bem o Bernard, só para finalizar, né, Dimara? Foi bem na estreia,
sentiu um pouquinho só afobado, correu demais, correu errado, ficou um pouquinho cansado. Ele sentiu um pouquinho isso, mas tudo bem, foi para a estreia do garoto, tá de parabéns. No final do primeiro tempo ele estava um pouco cansado, recuperou o vestiário, voltou melhor. Parabéns para o Bernard. Vamos lá, passadinha no Cruzeiro para falar de Wellington Paulista. O atacante quer os gols e as especulações insistem em tirar o jogador da toca. Centroavante titular do Cruzeiro nesta temporada, o Wellington Paulista marcou apenas 3 gols em 10 partidas. Porém, o camisa 9 cruzeirense tem convivido com as especulações de uma possível transferência para o futebol europeu. De acordo com o jogador, tudo não passa de boatos de um agente no Rio de Janeiro que tem se passado por seu representante. O atacante, que foi apontado como um alvo do Spartak de Moscou para a janela de transferências no meio do ano. O Wellington Paulista referiu-se ao zagueiro Marcelo de Gian. O atacante tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2011 e afirmou que analisará as propostas que receber junto com a diretoria do clube, mas que não teve oferta recentemente. O atacante, que negou contato também do futebol espanhol. Em janeiro, o Wellington Paulista esteve perto de deixar o Cruzeiro. Chegou a manifestar que havia recebido uma boa proposta do Catar. Segundo a diretoria do Cruzeiro, o Comitê Olímpico daquele país não autorizou uma nova negociação envolvendo a equipe do Oriente Médio. Já em maio de 2009, o Wellington Paulista não aceitou uma transferência para o Flamengo. O atacante recusou a oferta do clube rubro-negro e, assim, uma troca envolvendo o meia Zé Roberto, revelado pelo próprio Cruzeiro, não pôde acontecer. Ficam tentando tirar o Wellington Paulista a qualquer preço? A gente sabe, claro, que tem uma abertura de janela. Ele é um jogador. Eu digo o seguinte, pela característica dele, né, pelo tipo de jogador que ele é um jogador hoje raro, né? Ele pode não estar numa boa fase, né, mas ele vai ter proposta, né, efetiva. E eu já falei da importância do Wellington Paulista para o elenco do Cruzeiro. É um jogador de confiança do Cuca também, é bom lembrar disso. É um jogador que prende muito bem a zaga e consegue fazer com que os seus companheiros tenham mais oportunidades de gol. Está numa fase ruim, realmente, mas eu acredito que ele é fundamental. Agora, a gente também não é bobo, né? Veio o Brandão, Farias está aí, o Alisson está bem, o Thiago Ribeiro está bem, o Cruzeiro, o Reis está aí, provavelmente é um que pode ser que o Cruzeiro abra mão. É muito atacante para um elenco só. Parece que alguém vai sair disso. E lembrando que o Cruzeiro vai procurar um melhor preço, uma melhor negociação. Isso vai acontecer quando a janela da Europa reabrir, né, Flávio? Pois é, e o Wellington tem uma grande vantagem, Mara. Ele gosta do Cruzeiro, gosta de Belo Horizonte, é um jogador de grupo, né? Um jogador que o Cuca gosta muito dele. Agora, não está numa grande fase. E para a Libertadores, o Cruzeiro precisa de algo mais para sonhar com o título, dentro do que a gente está vendo aí. E quem sabe o Brandão pode ser essa solução. Jogador de área, jogador que o Cruzeiro precisa, né? Que o Cruzeiro tem jogadores que constroem jogadas, que são, que fazem aquele serviço perfeito dentro de campo, que é o caso do Montijo, o próprio Roger, né? Os dois, o Alisson ou o Thiago Ribeiro, um vai sair para que o Brandão entre. São jogadores também que servem bastante o atacante. Então, eu acho que o Brandão, se souber aproveitar a chance do Cruzeiro, ele pode se firmar, e aí o Wellington Paulista vai ter que simplesmente ficar no banco. A impressão que eu tenho, acompanhando até as redes sociais, é que essas propostas para o Wellington Paulista surgem de dentro dos próprios torcedores. Eles começam a divulgar, olha, o Wellington Paulista interessa X, interessa Y. Eles não estão querendo ver o Wellington Paulista nem pintado de ouro. Até porque o jogador realmente caiu de padrão, né? Caiu a qualidade, caiu a parte técnica, não está jogando o que jogou em anos anteriores pelo Cruzeiro. É até uma brincadeira, né? Eu não estou dizendo que é o cruzeirense que está querendo, de qualquer custo, que o Wellington Paulista vá embora. Mas a impressão que dá é que acontece isso. De qualquer forma, se sair, seria um bom negócio para o Cruzeiro, pelo momento que vive o Wellington Paulista e pela quantidade de bons atacantes que o Cruzeiro tem no elenco hoje. Então vamos para o intervalo, porque no próximo bloco tem os principais lances de Atlético, Beraba também no Cruzeiro. Cuca e a preocupação com as próximas fases da Libertadores e do Mineiro. Todo mundo consciente do que vem por aí. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band. Então vamos lá, hora de conferir os principais lances, o que rolou para Atlético e Uberaba. Narração de Fábio Pinel. Dispara o cronômetro Igor Júnior Benevenuto. A bola rola, Campeonato Mineiro 2011, 8ª rodada. Pode ser um ataque perigoso do Zebu. Maurinho para cima do Richarlison. Vem o cruzamento, Renan Ribeiro. Olha a falta cobrada do meio de campo, Renan Ribeiro. O tapa na bola, cedendo escanteio. Quase Cristiano Brasília surpreendia o camisa 30 do Atlético. Autorizado o Atlético, Ricardinho mandou por cima. Com perigo, a bola passa rente à trave. Bernard aparece
Mandou a bola para a área, o corte é feito. Ricardinho na sobra. O passe sobrou, Ricardinho bateu pro gol. Fernando. Jobson joga para Renan Oliveira na cara do gol, bateu. Fernando. Bola solta no campo de ataque. Ataca o Atlético, bola para Ricardo Bueno. Se atrapalhou Hever. Rômulo no ataque. Já entrou na área, bateu pro gol Renan Ribeiro. Em 2 tempos fez a defesa. Pintou o cruzamento para Ricardo Bueno de cabeça. É gol, é gol, é gol. Galo! Gol do Atlético. Ricardo Bueno. Bola cruzada da direita. Jobson na jogada. Ricardo Bueno de cabeça. Sem chances para o goleiro Fernando. Abrindo o placar na Arena do Jacaré. Bola para Cristiano Brasília. Mandou para a área. É para Marcinho. É perigoso. Ajeitou para Bruno. Bateu Renan Ribeiro. Olha a sobra. É gol, é gol, é gol. Zebu. Gol do Uberaba. Bruno deixa tudo igual na Arena do Jacaré. 1 para o Atlético, 1 também para o Uberaba. O cruzamento na cabeça de... Tava o Hever ali dentro da área. Cristiano Brasília bateu pro gol. A bola sobra para Renan Oliveira. Bom passe para Magno Alves. Perna esquerda, bateu. A bola sobre o travessão, houve o desvio. O passe chegou bem para Neto Berola. Ganhou espaço na área, pé direito derrubado. O árbitro diz que nada houve. Maurinho mandou para a área, é para Marcinho de cabeça na trave. Renan Ribeiro pega o rebote. Magno Alves. O passe a mais, a bola cai, puxado. Foi puxado o Ricardo Bueno, o árbitro não marcou. E é fim de papo na Arena do Jacaré. Vaias para a equipe do Atlético. Dorival, dentro dessa instabilidade, eu pergunto o que Renan Oliveira e Ricardo Bueno têm de melhor com relação aos companheiros de equipe que brigam pela posição na equipe titular. Olha, depende. Eu falei para todos que eu ia dar uma oportunidade ao Ricardo e assim vencendo. Eu estou procurando dar. O Magno tem entrado, o Berola tem entrado, o Jobson está tendo a sua oportunidade. São jogadores que nunca tiveram uma sequência dentro do Atlético. O Ricardo, desde que foi contratado, ele não conseguiu atuar uma partida inteira, à exceção de uma partida fora do país, na Sul-Americana do ano passado. Então, nós temos que dar um tempo para que o próprio jogador vá se encontrando também. E acredito eu que ele esteja evoluindo, ele esteja num processo de evolução. Ele melhorou. O Renan, para mim, é um jogador que ainda pode atingir um patamar superior àquilo que ele vem produzindo. Mas é um jogador muito regular também. Ele tem mostrado isso na maioria dos jogos. Um jogador que tem feito um bom trabalho desde o ano passado, com o reconhecimento de todos. Agora, a equipe num todo, ela deu uma caída. E com isso, todos sentem um pouco. Agora, vamos reencontrar novamente o nosso caminho. Isso aí é um ponto que nós temos que ter como determinante para a nossa sequência. Conclusão? Ricardo Bueno e Renan permanecem no time. O Super Prêmio está dando uma oportunidade incrível de você finalmente largar a dureza de andar de ônibus e desfilar por aí de carro zero. Preste atenção, são 7 gols zerinho, uma BMW X1 incrível. Um gol já saiu, mas o próximo pode ser seu. E para participar é muito simples. Basta enviar do seu celular a palavra carro para o número 7733. Assim que enviar carro para 7733, você entra automaticamente numa brincadeira de perguntas e respostas. E olha que legal, além de ter a chance de colocar na sua garagem um carro zerinho, você ainda poderá participar de um programa da Band ao vivo. Olha que bacana, são 7 gols e uma BMW X1 esperando por você. Não perca essa oportunidade, envie agora mesmo carro para 7733 e participe. E claro que as mensagens dos torcedores do Atlético, todas. O pessoal está chateado. O Roberto Viana está dizendo quando é que o Galo vai deixar o torcedor sem perspectiva de que vai ganhar alguma coisa e ter um time que confia, né? Que dia que vai poder confiar no Atlético? O Rodrigo está dizendo com Ricardo Bueno e Renan Oliveira vai ser difícil.
que dia que o Renan vai acordar para o futebol? Então, a gente viu aí a resposta do Dorival Júnior em relação ao Renan, e eu queria colocar mais uma situação aqui. Ele foi perguntado sobre a questão das laterais, e ele falou, claro, dos dois que estão machucados, das perspectivas que ele está fazendo com relação aos que têm entrado, e que diz que quem provar para ele que pode ser titular, vai ser titular. Então, tá bom, quer dizer, lá atrás é quem provar, e lá na frente quem não está bem, é como? Ele vai insistir, né, com quem não está jogando bem, né? Achei meio... contraditório. E um problema crônico, né? Ele falou o seguinte, a gente sempre acha que o Renan pode fazer alguma coisa a mais. A gente já sabe disso, o Dorival, desde 2008, que o Renan estreou, acho que foi isso, 2008. E aí? Ele Não melhorou? Não entendo. Voltou ano passado, parecia que tinha dado uma... Ele fez alguns bons jogos. Agora, sabe qual é o problema? O jogo contra o Uberaba, no Campeonato Mineiro, acaba que o gol sai naturalmente, de uma certa forma. Ontem, o gol que o Renan errou, na cara do gol, se ele tiver uma chance dessa numa quarta de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, e aí? Vão ter várias chances assim, que o time pode se recuperar? Eu, sinceramente, minha paciência com o Renan, ela esgotou. Porque esperar que ele possa fazer mais, eu já esperei. Só que eu não consigo ver mais um jogador que tem 4 anos que ele está para estourar, que ele pode fazer mais. Falta sequência de jogo? Não falta. Faltou oportunidade? Não faltou. Já jogou de atacante, já jogou no meio, já fez... Não tem mais aonde buscar alguma coisa. E em relação lateral, está parecendo um negócio de jogar a camisa para o alto, né? Porque colocou o Bernard, colocou o Serginho, cogitou o Zé Luiz, né? Tudo bem, os 2 jogadores estão de fora, mas é quem mostrar melhor... ficou meio confuso. A improvisação está valendo? Ficou muito confuso. Jogou ontem sem 2 laterais. Não era melhor ter colocado o Leandro, que é da posição? Não está bem, mas pelo menos é da posição. Está sujeito a menos erro, eu acho, do que uma improvisação. Está meio confuso. Essa confusão reflete no torcedor, que fica inseguro mesmo. Essa confusão, inclusive, com relação às posições, aos conceitos do Dorival Júnior, a gente observou dentro de campo jogador que não guardava a posição. Tinha hora que o Richarlison estava caindo pela direita, sim, o Bernard ia parar no meio, o Serginho ia cair na esquerda, os zagueiros sempre subindo, talvez aí até por determinação. Bernard, o Renan falava, volta! O Renan mandando o Bernard voltar. Estava perdido o Atlético em campo ontem. E já que estamos falando da equipe especificamente, eu acho que falta também ao Atlético, fica aí a sugestão, de repente, de aproveitar melhor a estatura do Leonardo Silva e do Hever, coisa que nesses 2 últimos jogos a gente não observou. São 2 zagueiros altos, que têm a possibilidade de, em bolas paradas, concluírem de cabeça para o gol. Isso não está acontecendo. Até porque o Richarlison tem sido responsável pelas cobranças de falta e escanteio. O Richarlison fazia isso no São Paulo, mas nunca fez isso bem. Não entendo por que no Atlético o Richarlison está sendo responsável por essas cobranças de falta e escanteio. Tem o Ricardinho lá. O Ricardinho tem uma qualidade melhor na bola parada. Por que não ele, treinando durante a semana, seja o responsável durante os jogos? Eu não estou entendendo bem essa questão do Dorival. Agora, ontem, se você analisar o jogo, teve o Hever mandou uma bola na trave de cabeça, né? Também foi uma única, e o Leonardo Silva também teve uma na pequena área, que ele cabeceou para fora. Agora, quando a gente vê o Dorival falar regularidade do Renan, que regularidade é essa? Será que é para bom ou para ruim? Porque está valendo para os 2. Os 2, né? Porque a gente não vê nada. A impressão que eu tenho, quando o Fred fala que já jogou a toalha para o Renan, o Chico Maia, o nosso companheiro Chico Maia, até usava uma frase, né? De foguete molhado. O Renan está parecendo isso. Quanta gente apareceu no Atlético, né? O Cairo, Marcos Vinícius, vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar, de repente desaparece. E o Renan precisa mostrar alguma coisa a mais. Porque até agora teve toda a chance do mundo no Atlético e não fez nada, né? Jogou todas as partidas esse ano, foi titular, ganhou moral do técnico, mas em compensação em campo, não tem feito nada. E outra coisa, jogando o Campeonato Mineiro. Foi conforme o Fred disse. Agora, quando pegar aí o Campeonato Brasileiro, que é só jogo pesado, a coisa muda de conversa. Então o Atlético precisa resolver essa situação urgente. Qual é o time do Atlético? Né? Que o Dorival chega em público e fala assim, ó, o time vai ser esse, ganhando ou perdendo vai ser esse. Vou jogar 10 partidas seguidas. Né? Até para que não aconteceu o que aconteceu ontem. O que o Fábio disse aqui. Uma hora o Richarlison estava na direita, outra hora o Renan estava na esquerda. Virou um amontoado em campo, né? Virou uma salada de fruta. Foi difícil de entender taticamente. Só pedindo pro pessoal ir soltando os lances duvidosos do jogo, né? Os 2 pênaltis aí que o Atlético teria reclamado. Né? Esse primeiro eu acho que nada houve. Eu também acho que nada dos dois, houve, se você for ver aí, na verdade, o Berola tropeça na perna do jogador. E aí, os 2 caem juntos, olha. Ó. E o Berola, naturalmente, ele já força esse tipo de jogada dentro da área. Ele cai tanto que vai ser difícil alguém dar ele. Aí ele cai com o jogador, ó.
Eu acho que foi acertada a decisão do árbitro em deixar o lance seguir. Exato. E no segundo lance, que você vai ver também... Pode ir para o outro, por favor? Esse é o mesmo aí. Esse ainda é o primeiro. Vamos para o outro O lance. árbitro Igor Júnior Benevenuto, que de uma forma geral não decepcionou. Aí, na verdade, o jogador, ele se joga por cima. Olha, o jogador do Uberaba, ele se joga tentando cavar o pênalti. Esse lance eu já tive a impressão do pênalti. Eu tenho dúvida, Flávio, porque como ele joga o corpo, a impressão que a gente tem é que o jogador do Atlético cai porque ele joga o corpo. Olha lá. O jogador do Atlético se joga em cima. Não, eu acho que ele caiu porque o outro jogou. A minha impressão é que o Ricardo Bueno tenha sido derrubado porque o zagueiro caiu para cima dele. Exatamente. Aí a minha impressão é falta. Dentro da área Só é que o juiz o zagueiro caiu primeiro e o Ricardo Bueno caiu pro lado inverso. Achei meio estranho, tá vendo? Tá vendo? Ele tava com a bola na frente dele. Ele tinha possibilidade até de chutar. Ele cai e cai por cima do jogador. Não, eu acho que não houve o pênalti também. Mas esse aí eu diria que é um lance duvidoso. A gente Duvidoso, continua com dúvida que tirar o árbitro lá. O Ricardo Bueno também é meio acrobata, né? A gente vê uns lances dele aí que é brincadeira. Eu queria só completar um negocinho do Renan, porque muita gente acha o seguinte, ele é super habilidoso, ele tem uma técnica, etc, etc. Realmente ele tem técnica. Ele é um jogador muito habilidoso, o que não significa que é um jogador produtivo. São duas coisas completamente diferentes. Ele matar bem uma bola, dar um passe de efeito, concluir com qualidade é uma coisa. Produtividade, objetividade é uma coisa completamente diferente de ter habilidade. O Kerlon. E eu queria... Tem inúmeros exemplos disso, né? Vamos porque eu tenho que ir pro Cruzeiro. Só queria falar do Ricardo Bueno, que eu acho que, apesar das cobranças em cima do jogador, nesses 2 últimos jogos, os 2 gols que ele marcou foram gols de qualidade. Ele cabeceou bem nas 2 oportunidades que teve, contra o Vila Nova e ontem contra a equipe do Uberaba. Já é um começo. Parece estar perdendo o peso que sente com a camisa do Atlético. Então, o Atlético mas está longe ainda. Então o Galo acertou 2 cruzamentos em 2 jogos, né? Porque eu não consigo lembrar de outras oportunidades. Chuveirando a bola do jeito que o Atlético... Nos melhores momentos a gente viu cabeçadas do Ricardo. Mas olha só. Mas sem qualidade. Olha só, chuveirando a bola do jeito que o Atlético fez na área o tempo inteiro para que ele acertasse. Mas peraí, eu não estou dizendo que é o craque. O goleiro do Uberaba se consagrou outro, porque ele fez defesas fáceis, mas defesas fotográficas, né? Ele fazia cada coisa. Pular. Exatamente. Então... É o Pneu, quando estava narrando, até falou isso. Ele adora... Posso passar para passar? Pode, só para esclarecer, que eu não disse que a solução do Atlético já está resolvida aí, o Ricardo Bueno. Só estou enaltecendo que nesses 2 jogos ele marcou 2 belos gols, só isso. Ainda bem. O clássico de domingo contra o América em Varginha é visto por Cuca como uma boa oportunidade para preparar o espírito do time para as decisões reservadas nesse semestre. O Cruzeiro fez jogos muito importantes até aqui na temporada e alcançou a liderança do Mineiro e na Copa Libertadores. Mas, na opinião do técnico Cuca, as verdadeiras decisões estão por vir. Lógico que ele fala dos mata-matas. Neles, não haverá margem para erros. O clássico de domingo contra o América em Varginha é visto pelo comandante como uma boa oportunidade para preparar o espírito do time para as decisões reservadas para este semestre. No Cruzeiro, o duelo vale a permanência na liderança do Mineiro. Já o rival tentará se igualar aos celestes em número de pontos e levar a decisão da primeira colocação para as rodadas seguintes. Além da preocupação com o estadual, Cuca quer manter os jogadores motivados para a reta final do Grupo 7 da Libertadores. O Cruzeiro se classificou com antecedência às oitavas de final, mas ainda jogará contra Guarani em Assunção e Estudiantes em La Plata. Segundo o treinador, terminar bem essa etapa da Libertadores será fundamental para chegar aos mata-matas com força. A acomodação no primeiro lugar derrubou favoritos nas últimas edições. O atacante Wellington Paulista quer aproveitar a sina de ser pé quente em clássicos e desencantar de vez no domingo. O jogador marcou gol nos últimos 4 clássicos pelo Cruzeiro, 3 contra o Atlético e 1 contra o América, e pode deixar seu 4º gol na temporada. Nos 2 últimos jogos do Campeonato Mineiro, como Democrata de Governador Valadares e Funorte, o Cruzeiro foi a campo com 3 atacantes, 2 velocistas e um homem de referência. O técnico Cuca admite usar essa mesma estratégia no clássico contra o América, em Varginha, 8ª rodada. Para isso, Cuca teria que deixar Roger ou Montilho no banco de reservas. No momento, o argentino se recupera de uma tendinite no joelho esquerdo e trabalha para estar no clássico. Contra o América, as baixas certas são o zagueiro Vitorino, convocado para a seleção do Uruguai, e o volante Henrique, que participará do amistoso da seleção brasileira no domingo contra a Escócia, em Londres. Na zaga, Léo será o companheiro de Gil. No meio-campo, é certo o retorno do volante Marquinhos Paraná, poupado diante do Funorte no último final de semana. Informações do Guilherme Calvilha, ele diz que com 2 horas de venda, os ingressos em Três Pontas, Três Corações e Varginha já tinham acabado para
para o Clássico América e Cruzeiro, bacana, quer dizer, super participação do pessoal de lá. A assessoria de imprensa do América também ligou e disse que parece que sobraram 200 ingressos, é isso? De meia entrada? De meia entrada, que eles vão decidir quando vão colocar a venda, então, acabou. Eram muito poucos também, né? Eram 13.200, se não me engano. Então, 35 mil pessoas, né? Mas é o que é liberado hoje. Né? Uma pena, enfim, né? É um estádio com uma capacidade maior, com dando uma visibilidade que Varginha não tinha há muito tempo, com pouca torcida, né? Isso acontece muito em Patinga também, né? Agora, o que a gente pode dizer do que o Cuca tem passado para o pessoal, para a imprensa, para todo mundo? Vem aí os mata-matas, sejam eles no Mineiro ou na Libertadores, é uma situação diferente. Se não tiver numa tarde boa, não tiver numa noite boa, adeus. Então é preciso manter os pés no chão, ter essa consciência e essa regularidade, principalmente agora, que a gente vai ver, né? E jogar focado, né? O time tem que entrar em campo concentrado, porque sabe que mata-mata, um descuido, 2 gols, 3 gols, você elimina. Você sai eliminado quase. Então, é muito importante você entrar concentrado. Agora, eu só queria fazer uma pergunta. O jogo do Cruzeiro, do Brasil, da Escócia, 10 horas da manhã, hora de Brasília, 1 hora de Londres. Certo? Será que entre 1 hora, ou 2 ou 3 horas da tarde, até meia-noite, não tem um voo que sai de Londres para Montevidéu, ou para Buenos Aires, ou para o Rio, ou para São Paulo, para o Henrique vir? Porque eu acho que o jogo fundamental para o Cruzeiro é o Guarani. Porque se o Cruzeiro ganhar do Guarani, um dia antes, o Estudiantes joga contra o Tolima. Né? Então, o Cruzeiro ganhando do Guarani, o Cruzeiro tem grande chance de terminar em primeiro lugar, né? Grande chance de fazer uma campanha aí, ficar entre o primeiro até o segundo melhor colocado, né? Na fase de classificação, que é importante para decidir um título. Então, acho que vale a pena o Cruzeiro repensar essa situação do Henrique. Mas existem algumas situações, né? Primeiro, a gente tem que considerar o desgaste que uma viagem dessa causa, porque não é só pegar um avião, 2 dias para descansar, né? Não, mas você tem até o emocional de um cara que está estreando em termos de seleção brasileira. Você não sabe se ele vai jogar, se ele não vai, como é que está a cabeça dele nesse sentido. Eu acho que é bom ter cuidado. Se estrear, né? Eu acho até que ele foi convocado mais para compor o grupo nesse primeiro momento. Mas ele está com esse pensamento, né? Vou estrear, não vou? Quer dizer, como é que ficou emocionado esse jogador nesses dias todos? E outra coisa, né? O Guarani já mostrou nesse grupo 7 da Libertadores que não é uma equipe que vá trazer trabalho ao Cruzeiro nesse jogo em Assunção. De repente, vale até dar esse descanso a mais para o Henrique. Então vamos lá, no próximo bloco tem matemática em campo com Cruzeiro e Atlético, e o que estão apresentando até agora. Continue com a gente, olho no Minas Esporte, olho na Band. E agora no Minas Esporte, o matemática em campo, Romero Carvalho. Atlético e Cruzeiro apresentaram novas armas para o restante de 2010. O time de Cuca buscou na França o atacante Brandão. Já o Galo trouxe o ex-rival Guilherme. O Cruzeiro, historicamente, tem a fama de não ser o palco ideal de centroavantes fortes e, como se dizia antigamente, trombadores. Oséias, por exemplo, apesar dos 53 gols, não repetiu no Cruzeiro o grande sucesso que teve no Palmeiras e Atlético Paranaense, sendo alvo constante da torcida. Não é de se estranhar, já que os maiores artilheiros da história do clube são Tostão, com 242 gols, Diceu Lopes, com 223 e Nijinho, com 207, ainda nos tempos de Palestra Itália. A concorrência é bem desleal. Brandão vem com muita disposição e vontade de mostrar futebol. No Brasil, ele jogou apenas por clubes pequenos, como Grêmio Maringá, União Bandeirante, Irati e São Caetano. Fez 41 jogos no país e balançou as redes 32 vezes nos gramados brasileiros. Na Ucrânia, onde jogou por 7 temporadas pelo Shakhtar Donetsk, fez 140 partidas e 65 gols, sendo campeão 2 vezes e artilheiro do campeonato de 2006 com 15 gols. No Olympique de Marselha, fez apenas 12 gols em 3 temporadas, tá devendo. Já o Galo costuma se dar bem com jogadores, em tese, desacreditados. Muitos não botam tanta fé em Guilherme, o que pode ser bom para o jogador, que vem de temporadas pífias na Ucrânia e Rússia, onde marcou apenas 15 gols em 3 temporadas. No Cruzeiro, Guilherme marcou 36 vezes. O clube alvinegro tem mesmo tradição em recuperar atletas. Marques e Valdir Bigode chegaram ao clube sem fazer alarde em 97 e marcaram juntos 190 gols. Guilherme, o antigo, também não fez a torcida ir ao aeroporto, mas em 205 jogos fez 139 gols, média alta que o torna o 7º maior artilheiro da história do clube. Não custa lembrar que Tardelli também foi contratado após temporadas irregulares. Será que vão dar certo? Em quem você aposta? Vamos ver. Vocês apostam em alguém? Nos dois. Nos dois. Um por um. A minha também. aposta também é nos dois. Então, é 1 por 1. Aposto nos dois. Eu acho que os dois têm condições de dar certo no Cruzeiro e no Atlético. Também eu já vou discordar dos dois aqui. Eu quero ver jogando primeiro. Né? Porque
Contratação é uma coisa, reforço é uma coisa. Agora, depois que em campo, né? O Brandão é um jogador que é um incógnito. O Guilherme também estava mal lá. Será que vai estar bem aqui? Então a gente tem que esperar para ver, para depois a gente fazer uma análise mais detalhada. E quem está esperando para entrar no ar é o Paulo Leite com Minas Urgente. Então, Minas Esporte vai dando tchau. Boa tarde, Frederico Jota, Flávio Carvalho, Fábio Pinel. Então, você vai ficar com o Paulo Leite, Minas Urgente. Na sequência, a Bianca Laje, tudo de bom, super programação local. Na tarde da Band, você sabe que aqui você tem sempre o melhor. Eu volto amanhã às 12h30. Tchau.